Fala galera, meu nome é Rafael Patrício, eu sou economista, analista técnico, né? E hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês explicando um pouco sobre como o mercado se movimentou, né? Após o Libertation Day, né? Que foi o dia da libertação aí, intitulado pelo Trump, né? Referente às tarifas recíprocas que ele ia liberar para o mundo, né? E o mercado ficou muito caótico, né? Dia 2 de outubro foi o dia que aconteceu isso, que ele fez em uma transmissão ao vivo, né? Uma reunião, falou sobre todas as tarifas, trouxe uma tabelazinha, apresentou tarifas de 34% para a China, o Brasil ainda escapou, ao meu ver, a gente pegou a tarifa mínima de 10%. Porém, o mercado no dia 3, que no caso foi um dia após, né, a China já fez a retaliação e ela tributou os Estados Unidos em 34% também. Ou seja, após a retaliação da China, o mercado virou um caos, né? O cenário, vocês podem acompanhar aqui, ó, mercados globais, ó, emergentes, EM, né? No caso esse aqui, o EM, ele é um ETF que ele acompanha somente os mercados emergentes, né? Tivemos queda, né? Vou tirar aqui que eu tava com o VIX, olha, quedinha aí em percentual de 5,6%, o EM. Uma queda bem razoável, né? E fora o restante, né? Mercado desenvolvido, que a gente pode ver a França, que é o CAC, certo? Também caindo aí cerca de 5,7%, Japão aí caindo 6%, que é o Nikkei, Alemanha, que é o índice DAX aqui caindo 6,6%, ou seja, o mundo, o mercado inteiro, né, o mercado global em si buscando liquidez. E isso fez com que desabasse tudo, né? Nesse dia, no caso hoje é sábado, foi no dia, deixa eu ver aqui, na sexta-feira, na sexta-feira agora foi o dia do caos, né? Só o índice Bovespa, ele teve uma queda, de 2,96%. O mercado brasileiro se segurou bem. No dia da tarifa, ele conseguiu performar tranquilo, né? Ele fechou aqui nesse candle aqui de indecisão, né? Que no caso aqui foi dia 3, foi um dia depois. Olha, dia 2, né? O dia da tarifa, se movimentou aqui bem. Um dia após, o mercado brasileiro fechou negativo, mas ele segurou. Só que na sexta-feira foi o dia da retaliação, né? O dia da retaliação e desmoronou tudo. Então a gente pode ver aqui pelos setores, né? Do índice Bovespa, como é que foi. Todo o setor sofreu do índice brasileiro, não teve para onde correr, né? Setor financeiro, ó, setor de consumo, de materiais básicos aqui, ó, fez a perda desse fundo, ó. Aqui, ó, fundo importante, que a gente pode considerar aqui, ó. A gente pode considerar isso como um pivô, né? Deixa eu ver aqui, ó. Posso puxar para cá. Tirar esse indicador aqui de imã. Olha, quebrou o pivô, certo? Fez um rompimentozinho do pivô. Posso projetar aqui uma Fibonacci para baixo. Pega uma projeção aqui, ó. Posso pegar essa perna aqui, ó, essa correção, ó, e verificar até onde o mercado pode chegar a buscar essa queda, certo? Ou seja, o mercado ainda pode sofrer bastante ainda, até digerir toda essa situação, né? Então, meio que o mundo possivelmente já vai começar a tradear uma possível recessão dos Estados Unidos, certo? E isso vai fazer com que ocorra bastante saída de dinheiro da economia americana, pelo fato de os Estados Unidos é o lugar de segurança do mundo, porém quando o problema é lá,
para onde você recorre, para onde será o seu refúgio. Na sexta-feira, o ativo que teve como papel buscar entregar segurança para os investidores foi o título de 10 anos, né? Foi o título de 10 anos aqui do governo americano. Porém, ouro também foi queda nas commodities. Commodities caiu, né? XAU-USD, olha a queda que teve, uma queda de 2,46. O minério de ferro não, o cobre, olha a queda do cobre. Ele estava trabalhando dentro de um canal de alta, porém, a busca por liquidez, né? Essa instabilidade, essa possível freada na economia global, né, por conta dessas tarifas, da retaliação, porque isso tudo dificulta um pouco o mercado, um pouco não, bastante, né, na verdade. A guerra comercial, olha como o cobre reagiu. O cobre, ele é um indicador econômico, basicamente. Ele mede como é que está o aquecimento econômico. Se você tem um gráfico do cobre subindo, né, como o cobre ele é muito utilizado pelas indústrias, cobre subindo quer dizer que a economia está avançando, quer dizer que o mercado está expandindo. Cobre em queda, ele já traz um outro indicativo, né? Ele já demonstra uma instabilidade, que a economia está dando a freada. Não só de um país específico, mas sim global. Global, entendeu? Isso aqui não é um dado isolado de um certo país, isso aqui é global. Outro ponto que eu posso falar também, que você pode utilizar como norte para entender como está funcionando, né? É o Russell. Que o Russell ele é cotado pelas empresas de menor porte, né? No caso dos small caps. E olha como esse setor aqui ele é mais sensível às mudanças do mercado, né? Questão de inflação, taxa de juros, isso afeta muito as empresas de menor porte. Então, verificar esse índice também demonstra uma visão bem ampla do que está acontecendo globalmente, né? Demonstra uma visão bem ampla do que está acontecendo e como isso está impactando o mercado em si. E tudo sofreu, na verdade, né? Não teve um que se escapou aqui, basicamente. Eu vou estar mostrando aqui para vocês um por um, né? Vou mostrar aqui primeiro o nosso índice Bovespa. Deixa eu aumentar essa tela aqui. Mostrar o índice Bovespa, né, para vocês e falar um pouco sobre o meu ponto de vista, né? O que está acontecendo aqui, o que pode acontecer daqui para frente, né? Se o Brasil possivelmente pode se beneficiar por algum motivo, né, em relação à questão dessas tarifas, ele começar a se tornar um ponto mais atrativo em questão de commodities, mais do que já é, né? O Brasil é um grande exportador de commodities, né, de produtos sem valor agregado. Só que na sexta-feira ele sofreu bastante. Em alguns vídeos anteriores, eu acho que em 2 vídeos, eu falei bastante sobre a questão do movimento de réplica, né, que estava sendo aqui, que no caso seria esse pivô, né, esse pivô de alta aqui que aconteceu nesse período. Eu bati muito na tecla sobre ele, né, falei, cara, pode repetir esse movimento. A gente estava fazendo uma movimentação, só que o mercado ele reage a geopolítica, né? A geopolítica ela influencia no mercado. Não tem por onde correr, não tem como separar mercado e política, né? E as ações tomadas pelo Trump foram ações de pura estratégia política dele, né? Eu não sei ao certo qual a cartada de mestre que ele tem, né? Porém, o intuito dele é fortalecer novamente os Estados Unidos como a indústria, né? A indústria interna dos Estados Unidos. Ele quer consertar isso, e para isso ele está fazendo o que for possível. E no caso, essa situação de recessão está se tornando uma possibilidade cada vez mais possível de acontecer, né? Cada vez mais no mundo, os grandes players, né, cogitam um trade de recessão nos Estados Unidos, ou seja, vai shortear, entendeu? A galera vai shortear tudo. Ou seja, e onde você consegue ver o mundo buscando proteção, né? Você consegue ver o mundo buscando proteção quando você verifica aqui o S&P, né? O S&P, olha a queda do S&P.
do fechamento aqui do dia 2. Esse aqui foi o fechamento do dia 2, né? Olha, fechamento. Vou conseguir pegar certinho o fechamento. E você puxa até a mínima do dia 5, que foi na sexta-feira. Você teve uma queda de mais ou menos 10,6% no S&P. Isso em 3 dias. Isso é uma queda muito grande, entendeu? É uma baita queda, é uma busca enorme por liquidez. Então o mundo quer sair da renda variável. O mundo está saindo dos ativos de risco pela questão de incerteza. Na dúvida, o que você faz? Busca segurança. E é o que aconteceu. E o S&P caindo, a gente teve o VIX, que é o índice do medo, atingindo pontos que ele não chegava desde meados de março de 2020, né? Ou seja, período pandêmico, período da pandemia. Essas situações após 2 de abril, né? Que é o dia da libertação, segundo Trump. Olha aqui, ó, na pandemia, 17 de março. 17 de março, em que o VIX chegou a bater máxima no patamar de 80, patamar de 80 dólares, ou seja, é muita coisa. O VIX, para quem não sabe, ele é um índice conhecido como índice do medo, né? Porque ele mede a volatilidade implícita das opções de 30 dias, opções do S&P 500. Ou seja, quando o mercado está com dúvida da movimentação do S&P e começa a acreditar em uma queda muito acentuada no índice, o que os players buscam, né? O que as instituições financeiras buscam? Aquele grupo que está alocado em bolsa americana, né? Aquela galera que está comprada ali com posições grandes, eles buscam proteção. Como que você se protege em renda variável? Você se protege em renda variável fazendo hedge com opções. E é isso. É isso que o S&P, é isso que o VIX ele faz. Ou seja, quando o VIX ele está subindo, né, ele está em movimentação de alta, ele está com o gráfico se atenuando para cima, né? Ou seja, isso aqui, essa movimentação aqui, né? O VIX aqui ele subindo para máximas, né? Buscando movimentações de alta. Isso significa que cada vez mais os players buscaram puts para se proteger dessa queda. Por isso, o aumento, né? E só na sexta-feira, que foi o dia 5, olha a movimentação. 50,9%. 50,9% é muita coisa, entendeu? É muita coisa. Dias anteriores, o VIX tinha variado 3%. Olha a diferença de 3 para 50, ou seja, entrou muita put, entendeu? A volatilidade aumentou bastante, entrou muita put, muita proteção. Também entra gente com a possibilidade de buscar lucro, nem todo mundo quer só se proteger, né? Tem aquele grupo especulador, né? Que o mercado financeiro ele tem tanto a galera que se protege, usa os ativos para se proteger, né? Para fazer um hedge, mas existe a galera que quer lucrar com a queda. E o que eles fazem? Eles entram, né? Alavancado com as puts. Eles entram vendido para ganhar com a desvalorização, ou seja, a movimentação de queda gera lucro para eles, gera benefício, né? Ou seja, é bem interessante analisar esse ponto de vista do mercado financeiro. E aqui nós tivemos o índice da Argentina também desempenhando com a queda imensa de 7,72.
teve uma queda maior ainda do que a do Brasil. O Brasil, olha a comparação da Argentina com o Brasil, 2,96 para 7,72. O Brasil saiu bem, ele conseguiu ainda segurar as pontas. Obviamente que ele não conseguiu desempenhar positivo, né? Porque o mundo tava desabando ao redor dele, mas comparado com o restante do mundo, o Brasil se saiu muito bem. Né? E temos aqui o dólar. O dólar no Brasil, ele teve uma volatilidade de 20 centavos no dia. 20 centavos no dia, muita coisa. Entendeu? Muita coisa mesmo. Ele estava aqui, trabalhando já na casa dos 5,64, 5,63 mais ou menos, e finalizou o dia em 5,86, ou seja, mini contrato futuro de dólar está sendo cotado em 5,86. Já estamos chegando próximo de novo do patamar de 6. Né? Não sei o que pode acontecer, não sei se ele vai voltar a trabalhar nesse patamar. Eu vou dar uma olhada aqui no gráfico mensal para ver como é que ele está. Porque há muito tempo, né, eu faço publicações tanto aqui quanto no LinkedIn, né, e eu mostrei essa região aqui do dólar. Né, eu falei que era uma região muito importante, muito importante. Ó, vocês podem ver que essa região de suporte aqui, né, ela foi rompida, né, nesse mês aqui, que foi o mês de novembro de 24, rompeu, bateu a máxima aqui em dezembro, né, depois despencou, só que chega nessa região, é um suporte muito forte. Ó, isso aqui é o gráfico mensal, ou seja, nem um mês aqui conseguiu romper efetivamente essa região, né? Conseguiu romper efetivamente. Olha, esse mês aqui, fevereiro, esse mês de março, desabou. Poderia ter fechado aqui, mas só que não teve força para fechar aqui. Voltou, conseguiu fechar ainda basicamente abaixo da região que eu tracei, né, como range, mas no próximo mês, que no caso é o de abril agora, olha onde o candle já está, né? O candle já demonstrou uma força, ou seja, essa região aqui, que eu tenho marcada como em torno de 5,75 mais ou menos, é uma região muito forte de suporte no dólar, muito forte de suporte, né? E quando realmente tiver um rompimento expressivo dessa região, aí eu acredito que pode ter uma movimentação mais acentuada na correção do dólar, mas enquanto não romper semanal, ou até mesmo nem semanal, consideraria mais um rompimento mensal interessante, eu não acredito muito no dólar trabalhando abaixo da casa dos 5,70 por muito tempo. Entendeu? Porque olhando no prazo mensal, no mensal ele não consegue segurar. Ele sempre vem, trabalha ali no diário, mas só que num prazo mais esticado, né? Vendo no longo prazo, ali num gráfico de mês, ele não segura, ele volta, né? E trabalha novamente acima do patamar de 5,75, certo? Tivemos aqui também, vamos ver como é que a bolsa de tecnologia desempenhou, né, no dia. Movimentação de queda bem forte também, né? Caiu aí 5,82 o Nasdaq. Detalhe, a minha projeção de FIBO segurou em 161,8, aqui nos 15.553 dólares. Aqui, ó, minha projeção dessa perna, aqui, essa movimentação aqui, recuo, pullback, né? Pullbackzinho, pivô. Posso colocar aqui minhas médias móveis, olha aqui a inclinação, ó. Movimentação, isso aqui é uma média de 20 períodos, tá? A média simples de 20, e aqui em cima é a média móvel de 200. Médias clássicas da análise técnica. Perdeu o canal de alta, né? Que toda essa movimentação aqui. Aqui, ó, tem isso aqui. Movimentação de alta. Né, fazendo a estrutura. Aqui ele deu uma lateralizada, ó. Você poderia considerar esse como um topo duplo também, né? Topo.
perdeu, você poderia fazer uma venda acreditando na movimentação para cá, né? Se não tivesse acontecido nenhum cenário caótico igual rolou, a gente poderia cogitar uma compra para rebuscar as regiões de topo. Porém, o cenário geopolítico nos trouxe para uma movimentação abaixo, né? Abaixo do canal. A gente perdeu o canalzinho de alta. Porém, segundo a análise de estrutura de mercado, né? Segundo a estrutura de mercado, a tendência ainda não foi completamente, não foi virada, ela tá fraquejando. Porém, o último topo validado foi esse aqui, ó. Esse topo aqui foi validado, certo? Porque ele fez um topo maior que o anterior, que no caso é esse, certo? Ele rompeu esse topo aqui, porém ele não conseguiu registrar um topo novamente. O mercado ele não rompeu esse topo aqui validando ele. Ou seja, qual o topo e o fundo que estão válidos segundo os conceitos de estrutura de mercado? Esse topo e esse fundo. Ou seja, o índice Nasdaq perdendo esse fundo, aí sim, aí configura, segundo as teorias de estrutura de mercado, que o Nasdaq virou de tendência e agora está trabalhando numa tendência de baixa. Porque aqui ele tem um topo, né? Tem um fundo, e perdendo o fundo validado, né? Ele desconfigura a movimentação de alta, que é topos e fundos ascendentes, né? A partir do momento que você faz um topo que rompa, né, a movimentação de alta, a estrutura de alta, você começa a trabalhar em topos e fundos descendentes, que nada mais é do que uma tendência de baixa, certo? Beleza, então em relação ao Nasdaq é isso. O Nasdaq está sangrando também, igual os outros índices, né? A gente tem o S&P também. O S&P também basicamente a mesma movimentação. Basicamente a mesma movimentação ali do Nasdaq está no S&P, né? Tem aqui, a gente tem um canalzinho de alta, uma movimentaçãozinha de alta, um canalzinho um pouco mais esquisitinho, mas tem ainda, tá bom? Ó, tá aqui, movimentação de alta, aqui também basicamente fez um topo duplo, né? Perdendo esse fundo aqui, rompeu, fez o pullback aqui, configurou, rompeu o pivô, né? Pivôzinho de baixa. Fiz a projeção de Fibo e aqui tá o meu alvo, né? Basicamente ele quase tocando aí no alvo de 161,8, porém o índice parou aqui nesse fundo, né? Esse fundo aqui foi quem efetivamente segurou essa queda aí, basicamente, né, teoricamente não segurou 100%, porque ainda finalizou abaixo, mas foi quem deu um bom suporte aí pro índice, para ele não sair mais negativo ainda. Dow Jones também, Dow Jones, mesma movimentação, basicamente o mercado americano ele vinha dentro da mesma estrutura, né? Todos dentro de um canal de alta, topos e fundos ascendentes, porém o Dow Jones ele foi o que teve a movimentação de topo duplo mais bonita, né? Vocês podem ver aqui, ó, a movimentaçãozinha foi muito bonito, muito técnico, né? A gente fez o rompimento, só que ainda o otimismo ainda, antes das notícias, né? Dias antes, semanas antes, olha, ainda voltou a trabalhar acima, né? Só que depois desabou e ele parou exatamente aqui no nível de 100%. Ou seja, seria realmente a concretização de uma projeção com base em topo duplo, né? Porque aqui foi traçado a projeção daqui, certo? Pra cá. Aqui tem o mesmo tamanho daqui de cima aqui para baixo, né? Aí eu projetei tudo com base nos conceitos técnicos, né? E estamos aqui, alvo atingido, certo? O Russell, que eu já falei sobre ele, né? Ele mede muito também como é que está indo a situação da economia pelo fato de ser um índice que ele trabalha em cima de empresas menores, né? E essas empresas são mais sensíveis a certas notícias econômicas.
certo? A DXY, dentro de todo esse movimento, ele trabalhou em alta, né? Não conseguiu aqui passar da casa dos... Não conseguiu passar aqui desse patamar de projeção, que no caso é o de 100 dólares, 100 dólares mais ou menos, né? Não conseguiu passar. Tenho ainda aqui uma projeção de 200 aqui para 99, né? Que ainda não foi buscada, né? O preço ainda não chegou a trabalhar até lá. O juros americano, né? Que foi basicamente o porto seguro aí que todo mundo buscou no meio dessa crise toda, né? A gente teve aí ele trabalhando os juros dos títulos públicos do governo americano, né? Os títulos do governo americano trabalhando aqui na casa de 3, pouco abaixo de 3,88, né? Algo que não era visto há bastante tempo já. E ele buscou essa base, e finalizou o dia ainda em 4%, né? Pregão de sexta-feira. Pregão de sexta-feira, essa aqui é a expectativa, né? Índice de expectativa da inflação, né? Dos Estados Unidos caindo. Deu uma queda aí, foi buscar aqui em torno de 2,34. Chegou a trabalhar aqui já até 2,66. Bem interessante a movimentação. E aqui é o mercado europeu, né? Não vou me aprofundar tanto para não ficar longo o vídeo, mas sofreu bastante, né? Com essa busca por liquidez. Todos os índices europeus aqui, os índices asiáticos também, tanto o Nikkei, o SSE também, que é o índice do Japão, também teve uma movimentação, só que foi uma movimentação negativa aqui mais controlada, né? Que é a Coreia, índice da Coreia do Norte. Aqui estão as commodities, né? Que eu já falei. Queria deixar também aqui claro a movimentação do petróleo, né? Tanto o Brent quanto o WTI trabalhando aí, chegaram a trabalhar no patamar de 60 dólares e 50 mais ou menos. Ó, o Brent, como ele é um pouco mais caro, né? Ele chegou a trabalhar no patamar de 64, em torno de 64 dólares, né? Tive minha projeção aqui também, da movimentação que ele fez, projetei minha FIBO e o preço buscou aqui o alvo de 61.8, né? Buscou 61.8, não projetei no WTI, né? Mas basicamente, se for puxar, possivelmente pode ficar em cima do alvo de Fibonacci também. Vou buscar essa correção aqui, ó, mesma coisa, busco o alvo de 61.8 de Fibonacci. E o Bitcoin, né? Bitcoin, ele na sexta-feira ele trabalhou fechamento positivo ainda, só que o Bitcoin tá com uma movimentação muito feia já tem um tempinho bom, ó. Olha o jeito que ele tá. Uma movimentação muito travada, né? Ele ficou travado aqui, né? Ele ficou travado aqui nessa região, ó, por bastante tempo. Perdeu ela e agora ele está trabalhando nesse travado aqui também. Não sei o que pode acontecer com ele, mas como o Bitcoin também é um ativo de risco, né? Possivelmente com toda essa busca por liquidez pode ser que ele também possa sair prejudicado daqui para frente, né? Nunca se sabe. Devemos acompanhar aí os próximos dias, ver como os outros países vão responder, né? Com retaliação. Já tivemos em alguns países querendo negociar, como é o caso do Vietnã. Porém, essa próxima semana ainda vai ditar muita coisa e pode ser que o caldo entorne ainda mais e os mercados sangrem mais ainda. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem gravo mais coisas aí pra nós. Tamo junto.